reflexão sobre os Salmos 23. Hoje o versículo 1 diz a palavra: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amados, eis o salmo mais conhecido e mais lido em todo o mundo. Creio que este salmo tenha sido para Davi o mais fácil de compor. Ele era quem cuidava do rebanho de seu pai Jessé. Como pastor, Davi conhecia bem as suas responsabilidades, desde encontrar bons pastos até conduzir suas ovelhas em um lugar seguro, mas também sabia que pelo caminho elas poderiam se deparar com alguns perigos. Davi enfrentou feras e, com certeza, por diversas vezes, colocou sua própria vida em risco em defesa de suas ovelhas. E quantas vezes ele não teve que usar a vara para corrigir alguma ovelhinha teimosa, ou o cajado para puxar alguma que insistia em separar-se do rebanho? Enfim, a figura do pastor era para ele a mais apropriada e linda para referir-se ao seu Deus e Senhor. Na linguagem original, o Salmo 23 não inicia dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, como conhecemos em nossa tradução. Traduzindo no original hebraico, o verso ficaria assim: O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Este é o verdadeiro pastor, aquele que não nos falta. Por isso que no meio do salmo Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, Deus é o nosso pastor, mas ainda assim podemos passar por aflições, por momentos de tristeza, por risco de morte. Só que o pastor que não nos falta, até ali estará comigo, estará contigo, e até os seus instrumentos de correção são para o nosso consolo. Cristo é o nosso bom pastor. Ele mesmo afirmou em São João no capítulo 10, versículos 11 e 14: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Ele é o pastor que nos guia não a qualquer pasto, mas a pastos verdejantes, que nos leva não a qualquer fonte de água, mas para junto das águas de descanso, que não nos guia por qualquer caminho, mas pelas veredas da justiça. E ainda que estejamos atravessando o vale da sombra da morte, Ele ali está conosco. Somos tão especiais para Ele que Ele mesmo nos banqueteia e nos unge para declarar que somos dele. Ele mesmo diz: Conheço as minhas ovelhas. A sua bondade que nos conduz ao arrependimento e a sua misericórdia que se renova a cada manhã estão à nossa disposição até o dia em que Ele nos conduzirá para morar para sempre em sua casa. Queridos, já parou para pensar se você conhece o bom pastor? Ele disse que as suas ovelhas o conhecem e ainda foi enfático: elas me conhecem a mim, isto é, elas me conhecem de verdade. As ovelhas de Jesus não seguem outra voz a não ser a dele. Elas fogem da voz de estranhos. O nosso bom pastor tem nos falado mediante o Consolador que nos enviou, o Espírito Santo. Temos dado ouvidos à sua voz? Se um rebanho de ovelhas irracionais só seguem a voz do seu pastor, como podemos rejeitar a voz do pastor que deu a sua vida por nós? Grave isto em seu coração. Se você permitir que Cristo seja o seu bom pastor, ele jamais lhe faltará. Naquele dia, quando Cristo, o bom pastor, voltar, você não ouvirá: em verdade vos digo que não vos conheço, mas reconhecerá a voz do teu bom pastor a chamar as suas ovelhas: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, siga fielmente a voz do bom pastor, e ele lhe guiará ao aprisco da eterna segurança. Vamos orar. Senhor, nosso querido Deus, nosso bom pastor, é com gratidão no coração que recebemos esta mensagem neste momento. Saber que Tu estás conosco e quer nos guiar nos caminhos dessa vida aqui é tudo o que precisamos ouvir e saber. Por isso suplicamos, Pai, o perdão dos nossos pecados quando nos desviamos do Teu caminho, quando deixamos de ouvir a Tua voz e reconhecê-lo como nosso Senhor e Pastor.
Toma-nos em teus braços de amor. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Não permita que nossos pés caminhem por caminhos estranhos e que jamais sigamos a voz de estranhos, porque queremos desfrutar das promessas que o Senhor tem para nós, de sermos conduzidos por Ti às mansões celestiais, o lugar que o Senhor tem preparado para as ovelhas que ouvem, que atendem e que aceitam o Teu chamado para Te seguir até o fim. Se há alguma ovelha Tua neste momento em dificuldades, seja o pastor dessa ovelha, recolha em Teus braços, cure as feridas da alma e traga a resposta que todos nós precisamos. Nós Te buscamos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.